conseguir, ainda você coloca em dúvida a sua capacidade. Porque Deus te capacita, meu irmão, para fazer coisas que você menos imagina. O poder de Deus é tão grande, você nem tem ideia onde que Ele pode te levar. Basta você crer na palavra de Deus, crer no Deus do impossível, amém? Glórias a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Glórias ao teu nome, Deus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Saudações, paz seja com todos vocês. Podem tomar os vossos assentos. Queria chamar aqui a irmã Priscila, que ela vai dar um testemunho. Paz, irmã. Pode subir aqui, vem cá. Vontade. Pode. Tirar só um pouquinho aqui. Bom dia, gente. Paz do Senhor. Se a gente não tiver Deus, eu sinceramente não sei. Graças a Deus que nós temos Deus e que nós podemos orar e pedir ajuda para Ele, seja nas pequenas coisas como nas grandes. É o Senhor quem nos socorre. Deus, Ele olha as nossas dificuldades, Ele não vê como pequenas ou grandes, mas da melhor forma possível Ele tenta nos ajudar. Eu fui trabalhar na sexta e pediram para eu fazer um levantamento de um processo de 2001. E eu comecei a trabalhar no lugar em 2010. Então eu não sei como que foi feito, né, aquele trabalho. E a minha chefe, ela é evangélica, e eu tenho que trabalhar com o WhatsApp ligado, porque eu estou em outra sessão, eu estou fazendo outro serviço, a minha sessão temporariamente, por causa da pandemia, está fechada. Então, quando surge alguma coisa, eu mando mensagem para ela, e depois ela me responde, e eu posso fazer o serviço, o trabalho. E, além disso, eu tenho que atender telefone, ver e-mail, atender os colegas presencialmente e também pelo WhatsApp. E foi pedido para eu fazer um levantamento de 2001. E eu fui no arquivo, olhei, não tinha. Só estava a etiqueta na caixa, né? E eu falei para ela, eu falei assim, olha, não tem. Aqui só tá o nome do arquivo, não tem. Aí, como ela é evangélica cristã, eu falei assim, ora por mim, que eu vou orar aqui também. Aí ela me mandou uma oração, né? Aí eu peguei e falei assim, bom, se não tem no arquivo físico, deve ter no computador. E comecei a procurar no computador. Achei um arquivo TXT, cheio de números. E esses números pareciam códigos que eu tinha que decifrar. Aí eu fui pesquisando, e nisso atendendo, fazendo outras coisas. Quando foi 6h30, eu saio 7 horas. Eu descobri que os números do lado direito eram imagens. E essas imagens tinham dado mais de 1.500 imagens. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou achar, né, mais de 1.500 imagens? Eu ia sair 7 horas. Eu falei, vou procurar, comecei a procurar. Quando foi 6:45, eu falei, vou no banheiro, vou dar uma respirada. Eu voltei, eu falei para ela, eu falei assim, tem mais de 1.500 imagens aqui para eu procurar, eu vou ficar aqui, vai saber até quando, né, procurar. O que eu queria, só uma coisa. Aí eu mandei um áudio para ela, eu desisto, porque eu vou levar muito tempo para procurar. Aí eu sentei no meu lugar, eu falei, não, eu vou continuar a procurar, eu tenho que procurar, eu tenho que achar. Eu orei, eu pedi para Jesus me ajudar, e Ele vai me ajudar. Eu já achei, em nome de Jesus, né? E o pessoal tudo, tchau, bom final de semana. Eu falei, eu vou olhar os números diferentes, tinham números diferentes. E falei, eu não vou olhar todos, eu vou olhar só um, e comecei a olhar.
E graças a Deus, o pessoal já tinha todos já tinham saído. Eu consegui achar, tirei foto, mandei para ela, falei assim, ó, glória a Deus agora, porque eu consegui achar o arquivo. Agora a gente pode fazer, graças a Deus. E ela me deu uma semana de folga. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém, meus irmãos. Diga, Deus se importa comigo. Amém. Tudo que você faz, coloque sempre diante do Senhor. Aprenda a compartilhar com Deus. Deixa Ele ser o seu Senhor, o seu dono, o seu sócio, o seu amigo. Deixa Ele ser tudo na tua vida, amém? Deixa Ele participar do teu casamento, das tuas finanças, do teu ministério, tudo. Ele quer participar, Ele quer estar presente, Ele quer ser o seu Senhor, amém? Ele quer ser confiado. E por falar em confiança, vamos falar um pouco de fé. 1 Reis, capítulo de número 18. Primeira Reis, capítulo 18, vamos ver a diferença de andar por fé e por vista, pelo ouvido e pelos olhos. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 41 em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Você pode acompanhar na tela também, eu estou com a mesma versão aqui. Está escrito assim: Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva. Eu ouço ou eu vejo? Eu ouço, amém? Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E ele disse ao seu discípulo: vá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Então Elias disse: volte lá por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. 46. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus. Aleluia. Israel está vivendo uma das piores crises da sua história. Por causa do pecado, há exatamente 3 anos e meio, não há nenhum sinal de chuva vindo sobre a terra. E nós sabemos que quando não tem chuva, a terra se torna improdutiva. Toda a terra que não tem água, ela é improdutiva. Então, para que eles tivessem uma terra produtiva, era necessário água. Água é uma promessa de Deus. Abra lá em Deuteronômio 28:12. Água é uma promessa de Deus. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva. Veja que chuva é uma riqueza porque está no depósito de tesouro que Deus tem lá no céu. Deus tem um depósito de tesouro e dentro desse depósito de tesouro tem chuva. Para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Então vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão
emprestado. Então o relato bíblico é que a chuva é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus que Ele tira do seu bom tesouro e entrega a nós em forma de bênção. Porque o homem, ele pode arar a terra, ele pode plantar, mas ele não pode fazer a chuva cair do céu. Então todas as vezes que Israel arava a terra e plantava sua semente, eles contavam com a chuva no tempo certo, com a chuva seródia, com a bênção de Deus. Então Deus abençoava a obra das mãos dos seus filhos, derramando chuva. Quando a chuva descia sobre a terra, sobre o plantio, o povo poderia se alegrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque era Deus dizendo: eu abençoo toda a obra de suas mãos. Se isso não acontecesse, então todo o trabalho era vão. Mas o relato bíblico de 1 Reis, capítulo 16, 17, 18, mostra que Israel se afasta do Senhor. E quando eles se afastaram do Senhor e passaram a cultuar a outros deuses, então a promessa de chuva não veio. O Senhor parou de tirar do seu tesouro a bênção da chuva. Então tudo que Israel plantava, não colhia. Quem aprendeu aqui que você vai colher o que planta? Então eu tenho uma notícia para dizer: nem sempre. Às vezes você planta e não colhe. E vou dizer mais. Salomão vai dizer assim: há coisas boas que acontecem a pessoas ruins como se elas fossem boas. E há coisas ruins que acontecem a pessoas boas como se elas fossem ruins. Há uma coisa chamada acaso, há uma coisa chamada sazonalidade, e essas coisas interferem em nossas vidas. Talvez você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você está plantando, mas não está conseguindo colher. Talvez alguém que não está aqui nessa manhã, e que não seja uma pessoa de Deus, e que é uma pessoa que não tem temor do Senhor, e está colhendo aonde não plantou. O próprio Senhor se apresenta numa das parábola dos talentos, aonde Ele diz: eu sou um Deus que colho aonde não plantei. Veja, há uma coisa chamada sazonalidade na economia. Então é quando a pessoa tem um problema de ordem ou pertinente à natureza. A pessoa pode ter a terra, pode ter a semente, pode ter o trabalhador, pode plantar, mas pode não colher. Quando Paulo estava trabalhando a ideia, o apóstolo Paulo trabalhando a ideia da semeadura, ele estava falando de coisas espirituais. Porque espiritualmente dizendo, tudo que você planta, você colhe. Vou repetir. Espiritualmente dizendo, tudo que você planta, obrigatoriamente você colhe. Então Israel tem uma semente ruim, porque está plantando a um outro Deus chamado Baal, e esqueceu de ter um relacionamento, ou simplesmente abandonou o Senhor. E boa parte das nossas crises, elas têm origem no mundo espiritual. Isso é tão sério que muitos irmãos hoje estão em crises. Muitos evangélicos, filhos de Deus, estão em crises por causa da pandemia. Porque a pandemia os afastou ou os afastaram do Senhor. E Daniel, por exemplo, lá em Daniel capítulo 6, ele sabia que ele não poderia se afastar jamais do Senhor. Quando baixou um decreto no reino persa, para que ninguém pudesse cultuar a nenhum Deus e adorar apenas o rei Dário, Daniel não aceitou aquilo. Daniel não aceitou um decreto de um governador dizendo: vocês não podem mais cultuar, vocês não podem mais orar, vocês não podem mais buscar a Deus, vocês não podem mais ter comunhão com o Eterno. Daniel não aceitou, ainda que ele corria perigo de morte. Por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse distante de Deus, ainda que fosse só um mês,
só um mês, aquilo seria o seu fim. Ele sabia que ele não poderia dar essa brecha. Ele sabia que ele não poderia dar essa oportunidade ao inimigo. Ele sabia que ele não poderia se afastar do Senhor tempo suficiente para que o inimigo pudesse tocar. Está escrito que o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade para nos... Quantas? Uma oportunidade só. Veja, se não me engano, 1 Pedro 5,8. O nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão, buscando uma oportunidade para nos tragar. Se tem alguém que não perde oportunidade, esse alguém é o diabo. Ele não perde oportunidade. Ele espera você dar só um vacilo para poder destruir você, para poder afastar você do Senhor. E ele sabe que quando você está longe de Deus, você começa a morrer aos poucos. Então primeiro começa uma morte espiritual. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem a apatia. Você já não consegue ler, não consegue orar, não tem vontade de ir para a igreja, não sente vontade de ir à igreja, não sente vontade de estar no culto. Estar no culto para você é um peso. Você não tem alegria, não consegue adorar quando vem. Está disperso, pensando em outras coisas, focado lá fora. Começa no espiritual, mas vai se estendendo para outras áreas da tua vida. E aí o teu casamento entra em crise, a tua família entra em crise, tuas finanças entram em crise, tua saúde entra em crise. Você começa a viver crises, como aconteceu com Jó, capítulo 1 e 2, onde Satanás tocou em diversas áreas da vida dele. Sentimentos, família, finanças, saúde. Somente na parte espiritual Jó permaneceu firme com Deus. É assim que o inimigo vai trabalhando. E quando Israel menos imaginou, eles estavam há 3 anos e meio longe de Deus, sem água e tendo uma crise de graves proporções, pior do que o que nós estamos vendo hoje. A proporção de pessoas que morreram naqueles dias foi muito maior do que o que nós vemos hoje em proporção. Claro que o número de pessoas que temos hoje é muito maior, mas eles começaram a morrer. Não tinha o que comer, não tinha água, não tinha nada. Eles estão passando fome e necessidade. Eles precisam fazer alguma coisa. Então, num determinado momento, Deus, na sua misericórdia, faz uma intervenção. Em toda a história, Deus faz isso. Com essa pandemia não vai ser diferente. Na hora que Deus der um basta, Ele faz uma intervenção e a coisa muda. Só que nós não sabemos se é hoje ou se é amanhã, ou depois da manhã. Então qual é o seu papel? Qual é o nosso papel como igreja? Nos apegarmos a Deus, estarmos firmes com Deus, estarmos em comunhão, usar a nossa fé, cultuar, adorar, orar, ler, estudar. Você não pode parar, você não pode se deixar desanimar, você precisa reagir. Preste bem atenção nisso. Reaja. Aprenda a reagir diante dos momentos difíceis. Nós estamos sendo treinados para isso. Irmãos, nós somos treinados o tempo inteiro para isso. A palavra de Deus vem até nós, nos treinando para viver também momentos difíceis. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu está apto para nos ensinar. E Ele também nos disse: vocês vencerão, e vocês vencerão da seguinte maneira: através da vossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé.
Então nós ouvimos a palavra de Deus para aprender a crer nesse Deus que vai nos livrar no tempo da tribulação, no tempo da adversidade, nos momentos difíceis. Mas você não pode se afastar do Senhor achando que isso não tem consequência. Você não pode deixar de cultuar, você não pode deixar de estar na casa dele, você não pode deixar de ler, de estudar, de fazer as suas orações, achando que isso não vai ter consequência. Quantas oportunidades o diabo precisa? Ele só precisa de uma. Adão e Eva viveu muitos anos no paraíso. Muitos. Talvez 1000, 2000, 3000 anos, não dá para saber. Com certeza muito tempo. Mas o dia que eles deram uma oportunidade, Satanás tirou eles de lá. O inimigo ele só precisa de uma chance para tirar você da onde Deus colocou. E o que que você faz? Pega os Salmos 91 e ao invés de ler, viva ele. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente. Então não saia desse esconderijo. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso escudo. Ele é aquele que nos dá o livramento. Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola o meio-dia. A promessa diz que 11.000 vão cair ao nosso redor, mas nós não vamos ser atingidos. Eu fiz a soma de uma vez, né, pastor? Para ser mais rápido. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será? Quanto que dá isso? 11.000. Amém. Agora veja, Israel está precisando muito de Deus. Eles precisam do Senhor. Eles precisam do Senhor porque precisam de água, porque precisam de chuva. Então Deus vai usar Elias para profetizar uma promessa. E eu penso que os maiores profetas dos dias atuais são aqueles que são usados como Elias está sendo usado aqui. É aquele que vai profetizar o que Deus já deu. Deuteronômio 28:12, a chuva é uma promessa, é a bênção de Deus. E Elias vai profetizar isso. Veja, versículo 41. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de chuva. Está escrito que a chuva é uma promessa de Deus. E Elias viu essa promessa. Elias viu essa promessa? O que Elias fez? Ouviu a promessa. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, ouvir a promessa. Nós andamos por fé, é ouvir, não é ver, é ouvir. Elias então, quando ouviu a palavra do Senhor, ele disse para Acabe: ó, se prepare, eu já estou ouvindo. Não, eu quero profetizar na tua vida. Se prepare, meu irmão, e diga para o seu: se prepare, eu já ouço o agir de Deus, eu já ouço a provisão de Deus, eu já ouço Deus mudando a tua vida, a tua história, eu já ouço Deus entrando com provisão, eu já ouço a chuva de Deus vindo sobre a tua terra, e tudo que você plantou vai colher, porque você tem a bênção de Deus sobre ti. Aleluia! É ouvir. Glória a Deus. O mais interessante é que Acabe ainda não está em comunhão com Deus, mas ele obedeceu, ele creu. Veja o versículo 42. Então ele foi comer e beber.
Ele foi comer e beber como o profeta tinha dito, porque ele está acreditando naquilo. Ele é um rei que tem uma crise de graves proporções para gerenciar. Ele já não aguenta mais aquela situação, a coisa está difícil. E ele está vivendo aquilo porque ele mesmo se afastou de Deus e levou multidões a se afastar do Senhor. Mas mesmo uma pessoa que não serve a Deus merece a misericórdia do Senhor. Vou repetir, mesmo pessoas que não servem a Deus também merecem a misericórdia do Senhor. Nós também choramos com a morte daqueles que não servem a Deus. O relato bíblico diz que Elias profetiza, dizendo: eu já ouço. E ele creu, e ele fez como Elias ordenou. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e começou a orar a Deus. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruirmos fortalezas. Você precisa aprender a usar as armas que Deus te deu. Você precisa usá-las. Sabe, irmãos, imagina que você está na tua casa e alguém tenta entrar na tua casa, arrombar a porta da tua casa. E você tem uma arma lá dentro. E aí você diz: puxa, está entrando alguém na minha casa. O que eu faço, Deus? Me ajuda, Deus. E a arma está lá. E você fica pensando: será que é a vontade de Deus que eu ande armado? Que eu use arma? Está uma discussão para saber se deve ou não o crente andar armado ou possuir arma em casa. Você já possui uma arma na tua casa. E a Bíblia diz que ela é poderosa. Então, ao invés de ficar preocupado com arma de fogo, use a arma de fogo. Em vez de você ficar preocupado com aquela arma de fogo, algumas dão 6 tiros, 8, 13, algumas mais. Use essa, que tem mais de 3.000 promessas e que vai mudar a tua história. Entre na presença de Deus. Feche a tua porta. Entre na presença de Deus. E ore ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te responderá. Mateus capítulo 6. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Veja, todo aquele que pede, recebe. Não está falando de crente ou não crente. Está falando do que pede. Todo aquele que pede. Também está escrito: se vós estiverdes em mim, disse o Senhor, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Então Elias, ele tem a palavra da promessa, que é a chuva. E ele tem a oração da fé. Então ele vai até um lugar onde ele se sente seguro e ele vai falar com Deus. E ele ora a Deus e chama o seu discípulo e diz assim para o seu discípulo: suba lá no monte, no lugar mais alto do Carmelo, e veja se a nuvem se formando. E ele continua orando, clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu quero viver a tua promessa. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver essa palavra profética que foi liberada. Eu quero viver Deuteronômio 28:12, Senhor. Eu quero ver a chuva vindo sobre esse lugar, mas uma chuva pesada, uma chuva como nunca se viu nos últimos anos, Senhor. Uma chuva que vai regar toda a terra e que vai possibilitar o plantar e o colher. Eu quero ver os ribeiros cheios novamente, Senhor. Eu quero ver a tua água. Eu quero ver o céu se fechando para o derramar da tua chuva sobre o nosso povo.
Enquanto ele orava, discípulo, vai lá ver se já tem nuvem se formando. Vamos ver, versículo 43. Vá aí. Ele disse, vá aí. Ele disse, vá e ouça. Ele disse, vá aí. Olhe. Qual é o problema da pessoa que anda por vista? Veja. Disse ao seu servo e ele foi e olhou. Ele E aí o que ele falou? Esse é o problema de quem anda por vista. Sempre tem uma palavra negativa. Uma pessoa que anda por vista, ela está sempre dizendo assim, eu não vejo nada. Não acontece nada na minha vida. Deus não me vê, Deus não me olha, Deus não se importa comigo, Deus se esqueceu de mim. Ninguém me liga, ninguém pergunta como eu estou, todo mundo me abandonou. Deus não entra com provisão, eu não vejo recursos, minha conta está negativa, as coisas não estão acontecendo para mim, só ouço notícia ruim, não, a coisa não está bem. Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo. Você vai perceber que você está vivendo uma crise quando você não está vendo nada. Principalmente porque quando você não está vendo nada, você está andando por vista. Romanos capítulo de número 10, versículo 17, se não me engano. Consequentemente, a fé vem ouvir o quê? E a palavra, ou a mensagem é ouvida mediante a palavra. Então a fé, ela vem quando você ouve e não quando você vê. Elias estava trabalhando o seu discípulo e estava dizendo para ele, vá ver. E ele não está vendo nada. Elias falou, volta lá de novo. E ele não está vendo nada. Elias falou, volta lá 7 vezes. E ele foi, ia lá no alto, nada, céu lindo, aberto, bonito, maravilhoso, azul. E voltava dizendo, não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. Elias, volta lá. Quem anda por vista, não pode reclamar que a bênção está demorando. Vou repetir. Quem anda por vista não pode reclamar quando a coisa demora para acontecer. Quem anda por ouvir a palavra de Deus se enche rapidamente de fé e sabe que já está acontecendo. Quem anda por vista demora muito mais. Por quê? Porque só consegue ver o resultado daquilo que aquele que anda por fé já ouviu. Quando você anda por fé, quando você ouve, aleluia, você já sabe o que está acontecendo, que Deus está agindo, que Deus está operando, que Deus está restaurando, que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus já está fazendo uma obra incrível na tua vida. E aí o teu culto muda, porque você entra na igreja, você adora, você exalta, e você diz, Senhor, obrigado, eu sei que o meu Redentor vive, eu posso ouvir a tua voz, eu posso ouvir o teu agir, o teu mover, eu sei que o Senhor está agindo, aleluia. Mas quem está vendo, ele vai para o culto. Estou vendo nada. Ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, eu não estou vendo nada. Cadê o Senhor? Eu estava naquele culto lá, foi uma benção, o Senhor pregou, tal. Mas cheguei em casa, não estou vendo nada. Tirei um extrato, não estou vendo nada. Está tudo vermelho nesse extrato. Não estou vendo. Aonde está o Senhor? Olha o que acontece. Na 7ª vez, o servo disse, eu vejo uma nuvem, pequena quanto a mão de um homem, que está se levantando do mar. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Com muita força,
ele viu uma nuvem desse tamanho assim. Faça assim, ó. E eu gosto de medir com a mão. Porque quando eu meço com a mão, eu vejo que o pastor Marcelo é do tamanho da minha mão. É verdade ou não é? A não ser que eu me aproximo mais, aí eu vou perceber que não é verdade. Veja, para Elias era um sinal. Porque ele sabia que a nuvem não era exatamente do tamanho da mão de um homem. Mas para quem anda por vista, aquilo não significa nada. Eu quero dizer uma coisa para você: quem anda por fé consegue enxergar sinais em tudo, consegue ver a mão de Deus ali, consegue perceber que Deus está no negócio, que Deus não te abandonou, e você começa a ver os pequenos sinais, sinais que parecem até irrisórios, que não vai fazer diferença, mas o tempo inteiro Deus está falando, Deus está se mostrando presente. Ele sabe que você precisa disso, e muitas vezes Ele vai se mostrar presente, de várias maneiras, de vários modos. A Bíblia diz que há multiforme sabedoria de Deus, há uma multimaneiras de Deus agir, de Deus trabalhar, e Ele começa a dar sinais, Ele começa a se mostrar, Ele vai apontando coisas vão acontecendo, mas quando você está mal, você não consegue enxergar nem os sinais que Deus vai dando. Gideão, antes de ir para a guerra, ele pediu alguns sinais para Deus. Os sinais eram pequenos. E o Senhor foi sempre confirmando que estava com ele. O Senhor vai sempre confirmar que está com você. Porque é uma promessa dele. Mateus capítulo 28, nos últimos versículos: eis que estarei convosco todos os seus dias, até a consumação dos séculos. Ele deu o sinal. Elias disse: vai chover. Versículo 44, na 7ª vez, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem estava se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva. Olha o que Elias vai fazer com aquele discípulo que está andando por vista. Você vai começar a pregar que vai chover. É interessante como Deus trabalha. Ele não está crendo, ele não está vendo. Então a estratégia agora é: você vai pregar. E quem é pregador sabe que muitas vezes você já pregou para você mesmo. E é engraçado que o povo de Deus, pastor Marcelo, é o melhor dos conselheiros, ou são os melhores conselheiros, está no meio do povo de Deus. Quantas vezes você está mal, mas vem alguém para conversar com você e você sabe tudo de Bíblia. E você mostra o caminho, você diz o que a pessoa tem que fazer, não é? Você sabe, você aconselha, você fala: não, é isso, ó, é assim, é assado, faça assim, faça desse modo. Você é muito bom em dar conselho para os outros, mas péssimo em viver. Quantas vezes Deus começa a trabalhar na tua vida assim: já que você não está crendo, vamos fazer o seguinte. Você vai começar a pregar. Você vai começar a aconselhar. Você vai começar a dizer às pessoas aquilo que você mesmo deveria estar fazendo com a sua própria vida. Então aquele discípulo, ele desce do monte e ele vai falar com Acabe. E ele vai profetizar dizendo: olha, está vindo chuva aí. Imagina um camarada que não crê que vai vir a chuva, que não está vendo nenhum sinal, que viu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora ele está pregando o seguinte: irmãos, vai vir chuva pesada aí. Ele está falando uma coisa que nem ele acredita. Mas ele está falando. Deus está corrigindo a fala dele. É importante corrigir a sua fala. É importante corrigir. Eu vou te falar a verdade. Fica chateado comigo não. Mas quando a nossa fala não está boa, Deus coloca uma máscara. E um distanciamento.
até que a gente aprenda a falar corretamente. E aí ele tira o distanciamento. Porque há muitos pregadores ruins por aí. Há muito crente falando coisa que não devia. Há muito discípulo incrédulo. Talvez Deus, ao fazer a limpeza, Ele não deveria começar pelo congresso, mas deveria começar pelo nosso congresso de pastores, líderes. Ou você acha que Deus não está fazendo isso? Tem crente morrendo na pandemia? Veja. O que Deus te chamou para falar? Comece a falar. E Ele mesmo tira essa máscara. E eu não estou usando máscara em sentido figurado, não. Crente usa uma máscara. Não. Crente não usa máscara. Só da pandemia. E aí você vai poder tirar, para poder falar e levar a mensagem do Senhor. Sabe aquele discípulo de Elias? Ele estava 3 anos e meio sem pregar, sem ter uma oportunidade de pregar, sem ter uma oportunidade de falar de Deus e das coisas de Deus. Elias também estava 3 anos e meio sem profetizar. Deus quer que você fale a palavra dEle. Porque somente a palavra dEle, a palavra do Senhor, vai impedir as pessoas de morrer. Vou repetir. Deus quer que nós falemos a palavra dEle. Porque somente a palavra de Deus vai impedir as pessoas de morrerem. Então, quando nós começamos a falar a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós venhamos falar a palavra dEle. Olhe para ela e fale. Olhe para ela e repita. Não saia da tua boca, está escrito, nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus usa o profeta e diz para o discípulo: vá e comece a pregar. A chuva está vindo aí. Se prepare. Tem chuva vindo. Eu vou encerrar por aqui. Se prepare. Você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Quando liberar a igreja, quando liberar tudo, quando liberar novamente as pessoas para viver, como era antes ou algo parecido, nós temos que estar preparados para falar a palavra de Deus. Nós temos que estar preparados para falar de Jesus. Quando você puder tirar a máscara, você tem que estar preparado para poder o quê? Falar do amor de Cristo, para poder pregar o Evangelho, para poder ganhar almas para Jesus, para poder trazer pessoas de novo aos pés de Cristo. Deus quer usar você, meu irmão, para abençoar aqueles que estão morrendo, que estão sofrendo, que estão perecendo. Deus quer usar você. Você é discípulo, nós somos discípulos do Senhor e fomos chamados para pregar as boas novas do reino. Haverá chuva, o fim da pandemia haverá, certamente vai chegar, haverá novamente a comunhão, o poder estar juntos como estávamos antes, mas para um propósito: falarmos das grandezas de Deus, falarmos das grandezas do reino. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, por aquilo que ouvimos da boca do nosso Senhor, e quando nós ouvimos, nós replicamos, nós
nós falamos, nós liberamos a palavra da verdade. Aleluia! Glória a Deus. Deus te chamou para andar por fé e para ser um profeta para essa geração. E a gente mistifica muito a ideia do profeta. E muitas vezes o profeta erra porque quer falar uma coisa que não está na palavra. E talvez seja mais simples e objetivo do que nós imaginamos. Um profeta é aquele que conhece as Escrituras e vai liberar a palavra. Ele vai liberar, ele vai profetizar aquilo que Deus já disse que vai fazer. Ele libera a promessa de Deus. Talvez o que está faltando é a gente começar a liberar a promessa de Deus. Quando nós começamos a dizer, está difícil, está complicado, está ruim, governo corrupto, governo isso, governo aquilo. Quando a gente começa a falar isso, nós já fomos contaminados pelo que está acontecendo no mundo aí fora. E para você não se contaminar, às vezes você precisa ir para o monte. É assim que Jesus fazia, assim que Elias fez. Imagina Elias no meio de um monte de gente incrédulo dizendo, vai chover. As pessoas iam rir dele. Iam falar para ele, para com isso aí, cara. Essa mensagem não cabe mais. 3 anos e meio sem chuva. Então Elias se retira. Para não perder a sua comunhão com Deus, a sua fé. E não se deixar contaminar pelo que as pessoas vão dizer. Vão falar. Pelo que a sociedade estava vivendo. Talvez a gente precise um pouco mais disso. Faça um exercício essa semana. Eu não sei quantas horas você vê TV por semana, por dia. Corte pela metade, pelo menos. E leia a Bíblia. Um jornal dura meia hora. Jornal Nacional lá, meia hora. Então, você fala assim, essa meia hora, ao invés de ver, eu vou ouvir a palavra de Deus. Em vez de ver notícia ruim, eu vou ouvir boas notícias. E aí, quando você sair de casa, você vai encontrar alguém que viu o jornal. Ele vai falar assim, você viu o que está acontecendo? Você viu quantas pessoas morreram? E você vai dizer, você viu o que está acontecendo no reino? Você viu quantas pessoas Jesus salvou? Você viu quantas pessoas Jesus guardou? Você viu quantas pessoas foram recuperadas, restauradas? Você viu quantas ele salvou? E que não precisou nem ser internado? E que não precisou nem ser entubado? Você viu quantas pessoas o Senhor está guardando? O governador manda fechar tudo e Jesus alimenta as pessoas assim mesmo? Você viu quantas cestas básicas ele fez chegar às comunidades carentes, às pessoas que estão passando fome e necessidade? Você viu como Deus está agindo? Porque quem anda por fé consegue ver os sinais, consegue ver Deus agindo, consegue ver Deus trabalhando. É por isso que nós devemos andar sempre por fé e pela palavra. Mude o teu conceito, o teu entendimento, a tua maneira de ver as coisas. Olhe para o Senhor, olhe para a sua palavra, olhe para a palavra da verdade. Jesus tem boas novas para você. Feche os teus olhos, vamos orar. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Há muitas maneiras de enxergar a mesma coisa, mas uma delas é por fé. E eu sei que andar por fé é um exercício. Eu sei, Senhor, que andar por fé
Nem sempre é fácil. Porque o mundo aí fora, por natureza, é incrédulo. As pessoas na pandemia falam de ciência, daquilo que pode ser comprovado cientificamente. Mas nós andamos por fé. E nós estamos sempre ouvindo a Tua palavra. E quando eu ouço a Tua palavra, Senhor, eu tenho percebido algo interessante. O que o Senhor tem falado nesse altar, por exemplo, é muito diferente daquilo que o mundo tem falado. E eu só posso entender uma coisa: o Senhor quer que nós venhamos viver como filhos, que nós venhamos viver de acordo com a Tua palavra, com a Tua verdade. O Senhor mesmo disse que na sua oração que nós estaríamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. E nós ouvimos sempre, temos ouvido sempre a palavra do reino. E podemos crer, e podemos confiar, e podemos descansar. O Senhor disse para Acabe: come e bebe. O Senhor disse para Acabe: descanse. E eu quero liberar essa palavra sobre os meus irmãos. Comam, bebam, descanse, mas se prepare, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. A chuva representa a provisão. A chuva para nós aqui nessa manhã representa uma ação de Deus. A chuva representa Deus abençoando a obra de tuas mãos. Então eu profetizo: tudo aquilo que você faz, aleluia, vai prosperar, está prosperando. Tudo aquilo que você põe a mão prospera. Aonde você chega prospera. Aonde você põe os teus pés prospera. Tudo que você faz, como a irmã que deu testemunho aqui, prospera, aleluia, dá certo, acontece, funciona. Leve prosperidade e bênção de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua esposa, teu marido, teus pais, teus filhos. Em o nome de Jesus Cristo, eu profetizo, aleluia, sobre a tua vida, um tempo de chuva abundante, aleluia. Onde estava seco, vai ver a água do céu, e onde foi plantado, com excelência você vai colher, porque hoje Deus te abençoa, porque hoje Deus confirma a bênção dele sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, eu profetizo chuva sobre o povo de Deus. Em o nome de Jesus, Senhor, nós somos os teus filhos. Senhor, nós somos os profetas desta geração. Então nós liberamos a tua boa palavra. Evangelho é boas novas do reino. Em o nome de Jesus, viva em poucos dias o que você não viveu em 10 anos. Em o nome de Jesus, viva e prospere em poucos dias o que você não viveu e prosperou em 10 anos da tua vida. Você tem a bênção de Deus. Você tem o favor de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você tem a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Se tu uma bênção, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai fazer a lição de casa. Perceba, meu irmão, minha irmã, em muitos testemunhos que a gente ouve aqui. É muito comum quando uma pessoa vai dar o testemunho e esse irmão, essa irmã sempre vai dizer algo parecido. Quando eu orei, quando eu fiz um propósito de estar mais perto, de ler, quando eu compartilhei algo com Deus, veio a bênção. Porque Deus quer ter relacionamento com você. Faça isso. Se esforce para ter um relacionamento com Deus. E você vai ver Ele mudando
áreas da tua vida, fazendo as coisas acontecerem, fluírem como um rio, como um manancial. Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus.